Bom, galera da Rádio Energia Positiva, estamos de volta aqui no nosso programa Reflexões, eu e a Raquel Lima. Hoje nós vamos falar de um tema que realmente é meio penoso, é meio pesado, é meio muito triste, porque é um tema que aborda situações da vida que todos nós vamos passar. Se nós não vamos, às vezes, se você não vai passar, às vezes quem está do seu lado vai passar, porque vai ser você que vai. E que o tema é o luto. É um tema que é muito triste. Eu e a Raquel, nós tínhamos marcado de fazer esse programa já há uns 2 meses que nós estamos com esse projeto e vamos começar as gravações, vamos começar o nosso programa, tal, não sei o quê. E esse tema, ele já estava escolhido, tá? Eu vou explicar durante o programa por que eu estou dando essa explicação. Tá. Ele já estava escolhido, era um programa que era um tema que nós já tínhamos escolhido, já tínhamos marcado esse debate, esse podcast, e a gente sabe que por mais que eu e que a Raquel fale aqui, o luto é individual, cada um sabe a dor que tem. Então, vamos começar o programa para nós falarmos hoje de luto. Boa noite, Raquel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais um programa aqui com vocês, né? Como o Silas falou, é um tema um pouquinho pesado, né? Mas eu acho que dá para a gente ir esclarecendo e entendendo esse processo que todos nós vamos passar ou já passou, né? Exato, concordo com você. Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está ouvindo nosso programa. Eu acho que a gente deveria começar falando um pouquinho, assim, das nossas experiências, do tema. Boa. E aí eu vou te falar, assim, na minha família, a minha primeira experiência com a morte, assim, é até engraçado falar isso, mas, assim, na minha família, quando morre alguém, meio que vai indo outras pessoas, sabe? Então, a minha primeira experiência foi um vô que faleceu, e aí, um mês depois, foi a minha avó. Então, meio tipo, foi a primeira experiência. Eu tinha, acho que mais ou menos uns 17, 18 anos. E eu lembro que, para mim, assim, eu via todo mundo ali chorando, todo mundo ali triste, a minha mãe também, por conta, né, que foi o pai dela e tal. Mas a gente não foi ensinado o que é a morte, o que é o luto, né? Não tem essa matéria na escola, né? Verdade. E dentro de casa, a gente não fala disso, né? Ainda mais as pessoas mais antigas. Por quê? Porque é um clima chato, algumas pessoas têm medo, e aí entra uma questão de muitas crenças também, né? Eu falo crença tanto de religião como de crença limitante mesmo. Então, como a gente não foi ensinado, não teve uma matéria, não teve alguém que foi lá e falou, ó, isso pode acontecer. Então, quando chega esse assunto na nossa vida, assusta. Só que, ao mesmo tempo, você não sabe muito o que fazer, sabe? Então, para mim, ali com 17, 18 anos, que foi a primeira perca, e como eu te disse, né, foi 2 na sequência, foi um pouco assustado. Só que eu lembro de chorar muito, de ficar triste, mas pela minha mãe, sabe? Ali, aquela questão de... Porque esses avós eu não tinha tanto contato, né? Eu tive quase no final da vida deles. Então, assim, foi uma experiência meio que de sentir a dor do outro, né, que era minha mãe, os meus tios e tal, mas sem muito entender ali o que era. E aí, depois de 3 meses, né, foi o meu pai. E aí sim que foi forte. Caiu a ficha. Porque falou, pô, peraí, tem alguma coisa aqui, né? E ele já vinha, né, com um problema, ele fazia hemodiálise, ele não tinha um rim, então ele ficou 12 anos fazendo hemodiálise, e ele não faleceu por conta disso, ele faleceu numa parada cardíaca. Então foi muito mais assustador. 49 anos. Muito novo, muito então, novo. assim, ali para mim foi falar, meu, realmente alguém partiu, né? Porque quando a pessoa tá muito velhinha, não sei se para você, depois você pode até falar, você meio que entende ali que é o final do ciclo, né? Sim, sim. Mas, assim, quando tá novo, você se assusta. Então, para mim, depois que o meu pai faleceu, foi o que eu realmente fui entender o que era a morte, o que era o luto, né? Mas e você? Qual foi a sua primeira experiência, assim, que você lembra? Eu tive várias de tios que se foram, avó,
E dizer para você que eu senti, assim, não senti. Eu senti, lógico, é um parente que está indo, mas não teve esse impacto tão forte. O meu primeiro impacto muito forte com o luto foi a minha filha, Jéssica, do meu segundo casamento. Ela nasceu com problemas e ela nem veio para casa, na verdade. Ela passou 4 meses internada na UTI, lutando pela vida, e infelizmente ela não suportou, não venceu a luta e foi embora. A minha segunda experiência, 2 anos depois que a minha filha havia falecido, foi a minha companheira, a Alessandra. Ela é uma pessoa que morreu com 26 anos, muito jovem, muito jovem. É um coração frágil, acabou levando a Alessandra. Depois eu tive, mais recentemente, há 4 anos atrás, o meu pai, que era um cara que eu era muito ligado a ele, um cara que eu aprendi muito. Era um luto diferente. Eu passei 2 lutos muito fortes, que foi da minha filha e da minha mulher na época. Depois eu passei o luto do meu pai, que para mim foi, porque assim, eu sou um cara meio, eu sou ruim de demonstrar emoção, sabe? E eu guardo muitas coisas em mim. E uma semana após meu pai ser enterrado, eu tive um infarto, que o meu lado emocional estava em bagaço, e quase morri também. Eu cheguei a parar em UTI e tudo. Então, a minha experiência da morte do meu pai também foi uma experiência muito forte. Foram 3. E por isso que eu falei no começo, e agora eu vou esclarecer o que eu falei. E agora, recentemente, dias atrás, semanas atrás, eu perdi um cunhado, um cara que eu tenho uma admiração imensa por ele, sempre tive. Muito jovem também, 48 anos, se eu não me engano, se eu estiver errado na idade, eu até peço perdão à família. Um cara, saúde perfeita, plena forma física, um cara que não bebia, um cara que não fumava, um cara que só vivia de esporte, trabalhava, mas era um atleta, na essência. E teve uma morte súbita, porque assim, a minha filha, ela ficou 4 meses internada. A gente já sabia, a gente chegou inclusive a ser chamada uma vez no hospital para chamou o padre, porque a gente queria batizar ela antes dela morrer. Chamou o padre, chamou tudo, fizemos o batismo dela, chamei uma irmã minha, meu cunhado, fomos lá na UTI, fizemos o batismo dela, porque eles falaram, ela vai embora. E ela durou mais uns 2 meses. A minha esposa, ela na época, ela tinha problema no coração, ela tinha cardiopatia hipertrófica. E ela vivia passando mal, a gravidez já foi uma gravidez de risco, e aí ela tem um coração muito frágil, vivia sendo internada, e eu me lembro até hoje, eu sou de criação cristã, embora eu não frequente igreja, eu sou de criação cristã. Então a minha religião é Deus, eu não tenho uma religião, eu acredito em Deus. Entendeu? Então eu um dia chegando do serviço, eu lembro até hoje, eu descendo a escada da minha casa, eu olhei pela janela, ela estava deitada na cama, que a maior parte do tempo, já no final da vida dela, ela ficava assim, porque ela não aguentava nem ficar em pé mais. Aí eu olhei aquela cena e eu falei com Deus, né? Eu falei, pô, Deus, se não for para deixar, leva, mas faz parar de sofrer. Ela tem que parar de sofrer. Ou o senhor cura, ou o senhor leva. E nós estávamos batalhando para conseguir uma internação para ela fazer a troca de medicamento. Porque eles acreditavam que era troca de medicamento e estava fazendo mal para ela, no INCOR. E estávamos batalhando aquela internação há meses e não conseguia. Eu fiz essa oração, troquei essa ideia com Deus, desci a escada, entrei em casa, tocou o telefone, era o INCOR, ligando e falando que ia internar ela para ela fazer a troca do remédio. Aí eu falei, pô, Deus me ouviu, vai curar. Mas em uma semana depois ela se foi. Então, ele ouviu, mas... quis levar. Meu pai, foi o caso também dele estar internado, já tinha 89 anos, é o que você falou, quando a pessoa já tem uma certa idade, você entende melhor a morte, e mesmo assim eu sofri demais, a ponto de ter tido um infarto. Já o meu cunhado foi um negócio assustador, porque você ninguém esperava. Jamais, ninguém jamais ia esperar isso. Então, de repente, o telefone toca na madrugada, ele morava com a família da esposa dele, a cunhada ligando para minha mulher, tentando dar notícia da morte, que ele morreu em casa. E aquela cena para mim foi fortíssima, e aí a gente
fala, pô, cara, mas o cara não tinha, como aconteceu isso? Mas como assim? Então, eu acho que de todas as mortes, não, cada uma tem seu luto, mas a mais difícil de entender foi a do meu cunhado. Foi a mais difícil que eu passei na minha vida, porque é uma pessoa que tá normal, uma pessoa que tá ali, tá vivendo, tinha sido aniversário da sogra dele, ele comemorou o aniversário, não comeu um pedaço de bolo na festa, porque ele era um cara fitness, não comeu um pedaço de bolo na festa, tal, não sei o que, foi deitar, teve um mal súbito e morreu instantaneamente. Então, eu tenho essas 4 experiências que eu acho muito pesadas. Sim. Mas cada uma tem a sua dor de forma diferente, porque cada uma é de um jeito, né, Raquel? Sim, e é o que você falou, depende muito do processo, né? Então, assim, como eu te falei do meu pai, que foi aquela coisa que a gente já sabia que ele tinha um problema, né? Mas estava ali lutando, esperando uma doação do rim. Inclusive, ele passou por uma experiência de chegar, quando ele foi receber o rim, não foi compatível. Então, assim, era uma luta diária, né? Mas aí, numa parada cardíaca, ele foi. Então, o médico até falou, não foi por conta do rim, não foi por conta, né? Então, são várias questões, né? E aí, depois disso, a minha experiência, que foi um pouco mais dolorosa, foi da minha mãe. Então, minha mãe faleceu de câncer. Nossa. Câncer no fígado e no pâncreas ali perto, né? Não lembro o nome agora. Então, assim, o processo dela foi assim, ela começou a sentir dor em novembro, aí foi passando, isso foi em 2016, e em 5 meses a gente viu ela indo embora, sabe? Tipo, a partida foi muito lenta, porque o câncer, ele destrói, né? Destrói, Então, foi fazendo químio, foi fazendo um monte de coisa, tomando remédio. Então, chegou uma hora ali que a gente, os meus irmãos, falou, meu, Deus, faz alguma coisa. Porque você vê a pessoa ali perdendo a força, não conseguindo fazer as coisas que fazia antes. Ela ficou internada, eu acho que 4 meses seguidos, assim, sabe? Ela ia para casa, ficava 2, 3 dias e já voltava, porque não tinha como ficar em casa, né? E aí chegou uma hora que o médico falou assim, vamos entubar ela. E aí os meus irmãos são mais velhos, né? Eles não deixaram, falou, não vamos fazer isso, porque é mais sofrido, né? Então vamos tentar levar. Então o médico falou, então ela vai ficar aqui, a gente não vai deixar ela sentir dor, e na hora que chegar né, que Deus permitir, ela vai. Então, assim, a morte dela também pra gente foi muito triste, porque a gente via cada dia, mas ao mesmo tempo, é o que você falou, chega uma hora que você fala assim, Deus, faz alguma coisa, sabe? Porque todo mundo sofre, né? Ela ali, porque não falava mais, não se comunicava, minha mãe tinha 63 anos, jovem. Então, assim, esse processo também pra gente foi muito difícil, só que ao mesmo tempo, dentro da gente, era aquela coisa de Deus, leva, porque não dá mais, a gente não tá aguentando, né? Era todos os dias ali. Graças a Deus ela teve, vamos dizer assim, um fim que ela foi muito bem acompanhada, né? Ficou no hospital incrível, a família o tempo todo ali ajudando a gente. Mas a questão do luto, e aí falando um pouquinho mais assim, dentro da questão mais analítica, né? A perda que a gente tem de alguém, quando ela é muito instantânea, é muito difícil você processar, como você comentou aí do seu cunhado. Então chega uma hora que você fala assim, peraí, né? Será que eu vou acordar e as pessoas vão estar aqui do meu lado? Será que eu vou acordar amanhã? Porque cai uma ficha, dá uma sacudida no nosso cérebro e a gente fica ali. Só que quando o luto, né, a morte, ela já vem muito ali, um processo mais lento, você meio que vai se conformando, sabe? Você já vai meio que se despedindo, vai fazendo ali com que as coisas fiquem mais... Então, assim, quando a morte vem num processo mais lento, você vai se conformando com o que vai acontecer. Porque você já tem meio que a resposta, igual no caso da minha mãe. Porque o do meu pai, a gente sabia, mas a gente tinha aquela esperança, porque tinha a questão de, vai receber um rim, né, vai dar certo. Só que o da minha mãe não, da minha mãe a gente foi vendo ela indo embora. Então a gente falou, meu Deus, faz alguma coisa.
Então, quando o luto chega para a gente de uma forma muito instantânea, a gente fica meio bagunçado. O nosso cérebro ele não consegue administrar, porque é muito Sim, rápido. concordo. Mas quando o luto vem de uma forma de despedida lenta, você já vai entrando naquele ritmo, sabe? Fala, não, tá tudo bem, foi o melhor para ela, vai ser melhor para todo mundo. Então, existem esses fatores. Só que o luto, e aí cada um vai viver de uma forma, como a gente comentou no começo, lá do século XIX, né, e aí muito antigo, o luto ele era visto como uma forma de, você vai usar roupa preta, né, porque tinha todo um ritual, você vai colocar um pano preto na sua porta, e você vai ficar... No século XIX, as mulheres viúvas, elas ficavam 2 anos e meio de luto, usando a mesma roupa, o mesmo ritual, não podia fazer nada, não podia sair, não podia frequentar os lugares. Então, assim, eu acho que a gente também vem, e mais uma vez, né, sem clareza, o que é o luto, né? Será que o luto é só usar roupa preta? Será que é só colocar no status do celular luto? Tá cheio de gente que faz isso. Né? Colocar nas redes sociais. Então, a gente precisa entender... Uma coisa que eu aprendi muito, né, até na questão analítica, é que quando a gente passa por esse processo do luto, é porque a gente não tem mais aquela pessoa ou aquele objeto, e aí quando a gente fala de objeto, a gente fala de um emprego, que você está há anos e aí você é mandado embora. Então é um luto, só que as pessoas não entendem. Ou um relacionamento, ou uma paixão que você vive. Então, assim, tem vários processos, só que a gente precisa passar pelo luto. Concordo. Quando eu não passo pelo luto, quando eu não consigo entender que aquilo saiu da minha vida e eu preciso viver de outra forma, porque sim, vai vir outras pessoas, vai vir outro emprego, outro relacionamento, mas se eu tento tampar isso, né, o sol com a peneira que o pessoal fala, eu não consigo me desprender. E aí vem um acúmulo. Né? E aí, como você até falou aí, seu testemunho, teve um infarto, as pessoas vêm com uma depressão, vêm com uma crise de ansiedade, e aí vem o suicídio também, porque muitas pessoas acabam se matando porque perdeu a outra pessoa. Exato. Então, o processo do luto, ele precisa ser vivido, e aos pouquinhos, né? Concordo. Entender ali. Tem muitas pessoas que quando alguém vai embora, a primeira coisa que ela faz é desfazer de tudo. Não sei se você conhece gente assim, muita gente faz isso. Já tira a roupa, já tira as coisas, já joga fora, já começa a doar. E assim, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está falando assim, eu não posso mais ver nada dessa pessoa, porque isso vai me doer. Verdade. Só que a gente não está apegado diretamente no objeto, na roupa da pessoa, sei lá, na música que ele gostava, algo do tipo. A gente está apegado no que a gente viveu. Sim. Nos momentos. Então, quando eu estou no luto, quando eu estou nesse processo, é porque eu não vou mais viver as coisas que eu vivia com aquela pessoa. Exato. Então, está tudo no nosso inconsciente. E aí as pessoas, elas falam, não, eu preciso me desfazer disso. Ou, de repente, você termina um relacionamento, daqui a um mês você já está com outra pessoa. Aí você fala, não, estou vivendo. A fila anda, né, que as pessoas falam. E não, tá tudo errado. Porque se eu não tenho esse tempo da perda, e se eu não tenho esse tempo de refletir sobre o que passou, eu não consigo que outra coisa nova chegue na minha vida. Verdade. Eu não consigo absorver as pessoas que ficaram. Porque também tem isso, quando eu tô no luto, e eu tô muito fechada, eu não consigo olhar para quem tá ali. Sabe? Eu não consigo aproveitar o que eu preciso aproveitar. Então, assim, é um assunto profundo. Verdade. Né? Mas eu acho que o luto, ele precisa ser vivido. Né? Eu acho que as pessoas, elas ficam muito nessa, não, vamos viver a vida, vamos continuar. E sim, a gente deve continuar, a gente deve viver, mas eu preciso estar nesse processo. E aí eu falo para tudo, né? Não é não só da morte, mas sim do trabalho, do relacionamento, de algo que você fazia muito e você teve que cortar, um estudo. Então a gente precisa passar por esse processo. Precisa ter essa despedida, sabe?
Concordo totalmente, e assim, é até uma coisa muito engraçada, né, que aconteceu na minha vida, porque assim, quando eu perdi minha filha, o grande alicerce que eu tive foi a minha esposa na época. Uhum. Depois, quando eu perdi a minha esposa, o grande alicerce que eu tive, que foi aquela pessoa que me ajudou a passar o luto, né, foi o meu pai. E quando eu perdi meu pai, foi a minha esposa atual que me ajudou a passar esse luto. E agora ela está passando por uma situação mais pesada do que eu, pois afinal de contas é o irmão dela. Uhum. Passando por essa situação de luto, e a gente tem que tentar ser ali, entendeu? Aquela muleta, aquele ombro amigo, entendeu? Sim. Aquela pessoa que está ao lado, e esse ponto do luto, ele tem que ser visto por diversos ângulos, porque você, por exemplo, uma irmã perdeu um irmão, é muito pesado, mas eu acho o mais pesado é os pais perderam um filho. Isso é muito pesado, Sim. porque você não é o ciclo natural da vida, é quebrado o ciclo natural da vida. Que qual é o ciclo natural da vida? Eu tenho 3 filhos vivos. O ciclo natural da vida é que eles me enterrem um dia. Uhum. Não que eu enterre nenhum deles, porque aí Uhum. você quebrou aquele ciclo que é a natureza. Vão embora os mais velhos e ficam os mais novos. As gerações vão ficando e as outras gerações vão partindo. Meu pai falava muito isso, meu pai falava de renovação. Meu pai era um cara, era um pastor evangélico, ele era um cara muito preparado espiritualmente, ele falava isso, ele falava, a renovação é necessária. É Uhum. necessário existir uma renovação de ser humano, uma renovação de vida, uma renovação de ambiente, uma renovação de tudo. A renovação é necessária. E é isso, a passagem da gente, quando nós partimos, nós estamos fazendo parte de um processo de renovação. Sim. Só não é natural você partir uma pessoa, que é o que nós estávamos comentando, é uma morte súbita, uma morte inesperada, né? Porque quando está no hospital você espera, Uhum. você está ali naquele ambiente, você está, mas quando a pessoa vai assim, no estalar de dedo, aí você fala, pô, mas como assim? Mas não é possível. Então o que você falou é verdade, existe o luto do emprego, às vezes você está numa empresa há anos, Uhum. e de repente muda-se uma direção dessa empresa e o cara chega para você e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você se dedicou, cada suor, gota de suor que caiu, o cara vem e fala para você que você é obsoleto, que você não tem mais a necessidade de você naquela empresa. Sim. Então, realmente é um luto muito forte, o luto de um relacionamento. Quem não passou por isso na vida? Sim. De Sim. você viver ao lado de uma pessoa, de você às vezes no namoro mesmo, você está namorando uma pessoa, você fala, pô, tal, não sei, de repente aquela pessoa chega e fala, não quero mais, quero viver minha vida, você está me atrapalhando, não gosto de Sim. você e tal, não sei o quê. Então, inclusive, isso até é muito engraçado, eu falo muito para minha mulher atual, a Andréia, eu falo muito isso para ela, eu falo, Andréia, eu prefiro perder você para outra pessoa do que te perder para a morte. Porque se Uhum. eu te perder para outra pessoa, eu vou ter raiva de você. Se eu te perder para a morte, eu vou passar o resto da vida sentindo sua falta. Uhum. Então, às vezes, porque é uma maneira de você lidar. Os dois, como você disse, são lutos. Sim. Mas é um luto onde você vai olhar para trás e vai falar, não, graças a Deus que eu me livrei. Agora, se a pessoa vai embora, você fala, meu Deus do céu, por que a pessoa foi embora? Então, são realmente perdas. São perdas muito fortes, muito pesadas que a gente Uhum. tem no dia a dia mesmo. Não é apenas na morte, é no dia a dia. É no dia a dia, exatamente. É no relacionamento, é aquela traição, porque a traição também É, né? Porque às vezes você tá ali com a pessoa, você tá criando expectativa, você começa a colocar planos, aí a pessoa vai e te trai, ou você exato. vai e trai, aí você fala, meu, sabe? Uma coisa também, até falando de trabalho, eu passei por isso há alguns anos, de estar dentro de uma empresa e fazer aquele vínculo com seus amigos, e aí o seu amigo é mandado embora. Sabe? Tipo, é doloroso, É né? doloroso. Porque você fala, meu, você tá vivendo ali com a pessoa o dia todo, quer dizer, É, todos os dias, você toma café, você almoça, você compartilha, você reclama junto, você... Então, assim, eu já passei por isso, e para mim era muito difícil, porque a impressão que dá é que não vai ter aquela pessoa que vai suprir, né, o que fazia antes. Então, existe vários termos, né?
Mas os mais fortes são essa questão da morte, porque para cada pessoa é de um jeito, então as pessoas, umas vão falar, a pessoa vai dormir, vai descansar, outras vão falar, virou uma estrelinha, né? A gente sempre fala isso para as crianças, né? Tipo, virou uma estrelinha, tá lá no céu. Para outras vai virar pó, para outras vai continuar vivendo, vai ter a vida após a morte. Então, assim, para cada crença vai ter um consolo sobre a questão da morte. Mas o que fica mesmo é o que você viveu com aquilo. Só que eu acho que o pior de tudo isso é quando você perde alguém e você se arrepende de ter feito muito mal para aquela pessoa. Sem o remorso, né? Sabe? Então, acho que o remorso, ele é muito mais doloroso do que você sentir falta da pessoa que você conviveu, que você amou, que você homenageou, que você fez o que você pôde fazer. Agora, quando você tem um remorso e você fala, putz, eu não fiz nada, ou eu não pedi perdão, ou eu, sei lá, você brigou com a pessoa e a pessoa morreu no outro dia. Então, esse tipo de luto é muito mais difícil. Concordo. O remorso é uma coisa... Assim, nisso aí, meu pai era um cara tão especial. Ele ficou um tempo internado, né, antes dele ir embora. E ele comentou, eu passei as últimas 2 noites dele vivo, eu passei ao lado dele, que eu dormi no hospital as 2 últimas noites. Mas ele já estava delirando, ele já estava, devido a muita droga, né, que ele estava tomando para poder tentar, ele estava com uma infecção no pulmão e estava tomando muita droga, e numa idade estava muito agitado e tal. Sim. Mas nos momentos de lucidez dele, ele falou isso para mim, em um determinado ponto, ele me chamava de Silão. Ele falou, Silão, olha, eu não tenho mágoa de ninguém, ele falou. Todos os meus filhos fizeram o que puderam fazer para mim, cada um fez o que estava ao seu alcance. Então, eu acho que, para mim, eu vou embora, mas eu não vou com mágoa de nada. E ninguém tem que ficar se martirizando o que fez, o que não fez. Cada um fez o que pôde fazer. O que não pôde fazer, paciência. E por ele ser um cara muito preparado. E já no finalzinho da sua vida, ele falou para minha irmã, ele falou assim, acho que eu estava no quarto, estavam todos os filhos, acho que eles iam no quarto com ele. Ele falou, a vida, ela é dura, mas o que ficam são os bons momentos. E é verdade. Perfeito. A vida da gente, o que fica são os bons momentos. A gente não, é o que você falou, não é uma roupa, não é um chapéu, não é um sapato, não é isso que vai fazer você lembrar a pessoa. O que vai fazer você lembrar a pessoa são realmente os bons momentos. Eu, inclusive, eu vou cometer heresia aqui, deixa eu pegar aqui, porque eu gosto muito, não sei se você conhece, Raquel, de um poema de Santo Agostinho, que diz que a morte não é nada. Você conhece esse poema? Eu já ouvi falar, mas passa aí pra gente. Você tá com ele? Eu vou aqui falar, então, esse poema de Santo Agostinho, que eu acho que esse poema, ele mostra muito, na verdade, Santo Agostinho também era uma pessoa muito preparada, e mostra muito da visão da morte, que é uma visão que eu tenho da morte. Eu tenho exatamente essa visão. Então, vamos lá. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi Santo Agostinho. Então,
Eu tenho Perfeito. isso como uma filosofia de vida. Perfeito. Eu já tinha escutado, né? Já tinha visto. E, inclusive, eu acho que quando a minha mãe faleceu, eu recebi isso daí. Acho que me mandaram alguma coisa assim. Você estava lendo, eu estava lembrando. E é exatamente isso. O que fica é o que você viveu, é o que você fez, né? Ou o que a pessoa fez por você. E uma coisa que é legal, que eu vejo muito as pessoas fazendo, quando vai alguém embora, você acaba pegando um hábito daquela pessoa. Ou tentando fazer aquilo que a pessoa fazia. Verdade. Então, quando você faz isso, você revive a pessoa, sabe? Você acaba despertando aquele momento. Então, um exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre fez a ceia de Natal. Então, montava a árvore de Natal, montava as coisinhas dela. Minha mãe era um pouco artesã, sabe? Então, fazia crochê, fazia um monte de coisa. Então, essa coisa do Natal pra gente lá em casa é muito forte. Então, no primeiro ano, depois que ela faleceu, a gente ficou perdido. Porque falou, e aí? Sabe? O que a gente faz? Sim. Só que foi isso que fez a gente continuar. Porque a Exato. gente continuou algo que ela fazia há anos. O meu pai era muito festeiro. Então, Natal e Ano Novo, a minha família toda ia para casa. Porque sempre teve. E aí, depois que ele faleceu, foi diminuindo, enfim, né? Mas essa coisa do Natal era muito forte com ela. Então, hoje a gente continua essas coisas porque é o que faz a gente trazer ela de volta, sabe? Então, quando alguém vai embora e você continua aquele hábito, ou de repente começa a escutar aquela música. Uma coisa também que eu vejo muito, às vezes a pessoa, sei lá, ela fazia um esporte e você não fazia, mas aí para você ter aquela sensação, você acaba fazendo, sabe? Porque você quer ter ali a pessoa de volta ou lembrar do que você viveu. Então, acho que a gente tem que passar por isso e viver isso para continuar a história, sabe? Para continuar com a memória, né? Da pessoa, dos momentos. Então, o luto, ele precisa ser vivido por algum tempo para que você consiga administrar tudo, tanto pela pessoa como por você, mas como a gente fala, né, a vida continua, e aí você leva essa vida, continuando ela, com aquilo que você traz, né, aquilo que você leva da pessoa que foi. Concordo. Exatamente isso. Concordo totalmente, é isso mesmo. Eu acho que eu tenho muito do meu pai, de verdade, assim, os traços, a maneira de lidar com a vida, eu tenho muito do meu pai. E acho, e me sinto honrado de ter isso dele. E assim, eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente tem que tem certas coisas que tem passagens pela nossa vida que são relâmpagos, né? Minha filha mesmo foi uma passagem relâmpago, 4 meses, não, Sim. entendeu? 4 meses não é nada, 4 meses não é uma novela dura mais que 4 meses. Então, são passagens relâmpagos que nós temos na nossa vida, mas que são marcantes. Então, eu acho que a maneira de você lidar com isso, a maneira de você absorver tudo isso, a maneira de você conseguir conviver com as determinadas formas de luto, cada um tem o seu jeito mesmo, não tem, cada um absorve de um jeito, cada um assimila de uma forma, cada um tem um pensamento, porque às vezes também a pessoa ela se adapta melhor, às vezes fugindo do luto. Sim. Também tem muito disso. Às vezes o cara foge do luto, que é o que você falou aí, já joga todas as coisas fora, dá tudo, não quero ver mais nada. E isso até eu vejo na minha mãe. A minha mãe, ela não quer nada do meu pai perto. Tudo que é do meu pai, ela quer jogar na rua, ela não quer nada perto. É o meio da pessoa fugir do luto. Então, a gente às vezes não entende, até os filhos mesmos criticam ela, pô, deixa aí só porque era do cara. Mas é isso, é uma forma de fugir. É uma forma dela, né? Dela sair daquilo, dela fugir daquilo. Eles viveram juntos por quase 70 anos, eu acredito. Pô, sabe, muitos de nós não teremos isso de vida. E os caras tiveram de vida em comum. Então, muito tempo. Muito tempo. Então, é uma coisa que, assim, não era um casal, assim, como diz o casal 20, não. Entre tapas e beijos, literalmente. Mas era uma coisa que, assim, mas que a pessoa, porra,
70 anos do seu lado, então você... É. É duro, entendeu? Uhum. Você não se vê respirando sem aquela pessoa. Então, realmente, é muito difícil. É um tema pesado, como nós falamos Sim, no começo, eu embarguei minha voz aqui várias vezes, sim, mas é um tema necessário, até mesmo para abrir um debate, porque eu sim. acho que todos nós já passamos por isso na vida, como a Raquel deu um exemplo fantástico, o luto ele não se baseia apenas na morte, ele se baseia na perda. Uhum. Podemos perder tantas coisas na vida, e às vezes estamos perdendo tantas coisas na vida e não estamos percebendo que estamos perdendo, Sim, sabe? Então, eu acho que a gente é um tema muito polêmico, vamos assim dizer, polêmico, na sim. verdade, mas necessário de ser dito, principalmente num programa como esse nosso, com um nome que é Reflexões, onde nós Uhum. queremos realmente passar por vários e vários temas e trazer para você que nos ouve, para você parar e refletir mesmo. Fala, pô, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso por esse ponto, tal, não sei o que. Eu Uhum. falo, pô, esse cara, a Raquel não, mas eu vou falar de mim porque eu tenho certeza que vocês vão falar. Esse cara fala besteira pra caramba. Eu sei, porque a Raquel já é uma especialista, entendeu? Eu já não, eu já sou um curioso, então é diferente, entendeu? Então a gente vai tá levando esses temas, né, Raquel, de Sim, uma forma que as pessoas reflitam mesmo, que elas tenham uma reflexão sobre clareza. os temas, não é verdade? E Uhum. para levar exatamente uma clareza para a pessoa, às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Eu posso analisar por esse lado, que a Uhum. Raquel falou, que o Silas falou, tal. Eu acho legal. Então, eu acho que foi um tema muito bom, viu, Raquel? Sim, foi, e foi como você falou, além de ser polêmico, é profundo, né? Como eu te falei, as minhas experiências sempre foram muito na sequência, né? Então, até comentei da minha mãe faleceu em agosto, e aí o irmão dela, um tio muito querido, foi em janeiro, né? Então, tipo assim, sempre foi muito na Sim, sequência. sim. Mas assim, eu tenho as minhas crenças, né? Eu acredito sim que a pessoa está do outro lado, enfim, que a vida continua. Mas uma coisa que eu queria até deixar para a gente fechar o programa é que o luto ele traz para a gente, pelo menos para mim, e eu acho que para quem está ouvindo aqui pode até pensar sobre isso, é que o que que a gente está deixando na Terra, sabe? Qual que é o legado que você vai deixar aqui? Quais são as lembranças que as pessoas vão ter quando você partir? Exato. Porque isso é o mais importante. Concordo. Porque às vezes a gente passa pela vida muito assim, vou viver, vou fazer, vou xingar, vou reclamar, vou chutar o balde, não tô nem aí, não vou ter empatia, vou criticar, né? Vou ser o dono da razão. Só que assim, será que é isso que realmente as pessoas vão lembrar de você? Né? Então Concordo. eu queria deixar muito isso assim, que a morte, o luto, a perda, ela faz a gente refletir o que que eu estou fazendo aqui na Terra, como ser humano, como uma pessoa falha, né, que tem qualidade, que tem defeito, mas assim, o que que eu vou deixar? Qual que é o meu Concordo. legado? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Então, quando a gente para pensar nisso e reflete nisso, a gente começa a ter, sabe, mais cuidado, né, com o que a gente fala, com o que a gente passa para as pessoas. E até no poema que você falou, é isso, né? Lembra de mim do que a gente viveu, do Exato. que a gente Exato. fez, né? Exato. Exato. Então, até no outro programa que a gente falou sobre pandemia, também é uma forma da gente refletir, né? Tantas pessoas foram embora sem a gente nem pensar, né? Teve recente aí a Marília Mendonça, que Sim, para sim. mim foi assim, eu fiquei super assustada. Primeiro que eu gostava dela, pela história dela, por ser tão nova, 26 anos, um filhinho de 1 ano e meio. Então, assim, são coisas que você tem que analisar. Só que você olha para a história dela, para quem conhece mesmo, para quem é fã, todo mundo sabe que ela deixou alguma coisa, sabe? Que o Sim, legado dela aqui foi incrível. Por sim. mais que as pessoas falem, música de sofrência e tal, Não, mas sim. ela trouxe muita coisa, né? Sim. Então, acho que eu queria finalizar assim, sabe? O que que a gente está fazendo e o que você quer deixar para as pessoas, né? Como história e como lembrança. Perfeito, perfeito.
É isso aí, concordo totalmente contigo. E é isso aí, eu acho que a melhor forma de finalizar esse programa foi aí com a Raquel mesmo, que a gente parar e pensar um pouco no nosso legado. Uhum. Qual é o legado que você está deixando? Será que dá para você melhorar como pessoa? Será que você pode melhorar em alguma coisa? Será que está faltando aquele algo mais para você doar de você para outras pessoas? Ou mesmo, às vezes, para o seu animalzinho aí que você tem de estimação? Será que está faltando alguma coisa? Será que você está deixando algo a desejar? Será que não dá para melhorar em alguma coisa? Será que a gente não consegue mudar certas coisas na vida? É isso aí. É pensar, tá? Pensa, reflete, porque o Reflexões, o objetivo é exatamente esse. É trazer você um pouco para esse lado do pensamento, esse lado da análise. A gente fazer uma autoanálise, a gente fazer sabe assim, um julgamento de como está sendo. É isso aí, Raquel. Então, vamos ficando por aqui? Sim, foi muito bom. É isso aí. Mais um grande programa, então, com vocês, o Reflexões. A gente volta na próxima semana com um tema muito especial para você refletir, para você pensar e até para você discutir com a gente, porque a gente está aqui para isso. Valeu, Raquel. Boa noite. Isso aí, boa noite. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.